Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ter algumas mensagens no Evangelho de João daqui para frente. Então, hoje nós teremos a primeira. Eu gosto muito do Evangelho de João. Apesar dele contar a mesma história dos demais evangelhos, ele tem um enfoque um pouco diferente. A gente chama, inclusive, o Evangelho de João do Evangelho do Amor, pela forma como ele apresenta Jesus Cristo. Então, nós teremos algumas reflexões no Evangelho de João, hoje e nos próximos domingos. Vamos ler? Nós vamos ler do 1 até o 9, tá? João capítulo 1, de 1 a 9. E diz a palavra do Senhor assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem, enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O tema da nossa mensagem é a luz dos homens, né? Então a gente tem aqui o Evangelho conforme escreveu João. E logo no comecinho ele começa a falar de Jesus. E logo surge um personagem também chamado João, só que aqui João Batista. Eu faço até uma brincadeira, né, que talvez esse início aqui do Evangelho de João seja o verdadeiro JJJ, né? Que é João, evangelista, escrevendo, Jesus Cristo sendo apresentado aqui ainda não encarnado, e João Batista, né? O grande precursor do Messias. Então, JJJ. A gente tem uma teoria no meio batista chamada JJJ, que é Jesus, Jerusalém, Jordão, né? Alguns mais extremistas, assim, mais fervorosos, acreditam que tem como traçar uma linha histórica dos batistas desde o batismo de Jesus. Eu confesso para vocês que são poucos que acreditam que dá para traçar uma linha tão longe assim. A maioria de nós acredita que nós vivíamos dos anabatistas, mais ou menos ali no ano 1200, né? Então, com isso, já teriam alguns anos, aí, mais de milênio de história. Mas a gente brinca que é o verdadeiro JJJ, né? João evangelista escrevendo, falando sobre Jesus e apresentando João Batista. Isso aqui é bastante interessante porque a gente percebe em João, o evangelista João, um homem diferenciado. Ele era um homem diferente do seu tempo, porque ele frequentou o núcleo mais íntimo ali dos discípulos de Jesus. Ele era filho de Zebedeu. O irmão dele, Tiago, também era pescador e também acabou se tornando um dos discípulos de Jesus. É possível que Tiago era mais velho do que João. É bem possível, porque todas as vezes que apresentam Tiago e João, apresenta Tiago primeiro e depois João. Então é possível que ele fosse mais novo, né? E ele era um dos homens assim de destaque. Jesus apelidou João e Tiago de filhos do trovão. Né? Filhos do trovão, ou Boanerges, né? Filhos do trovão. Tem um comentarista cristão chamado John Coper, que ele diz assim, que talvez Jesus tenha apelidado esses dois homens como filhos do trovão, porque as suas vozes foram uma das mais eloquentes do início da igreja. E a gente sabe que isso é verdade. João foi o único apóstolo que não morreu de forma trágica. Deus preservou a voz de João sendo propagada por todo o mundo antigo, por todas as igrejas,
até que ele morresse com quase 100 anos de idade na cidade de Éfeso, depois de escrever o Apocalipse. Então a voz dele realmente foi uma voz forte e necessária para o começo da igreja, né? Ele era um dos 12 lá, né? E ele presenciou algumas coisas muito interessantes. Ele teve a oportunidade de presenciar a ressurreição da filha de Jairo. Ele teve a oportunidade de presenciar a transfiguração de Jesus Cristo. Também o suplício de Jesus ali, a agonia de Jesus no Getsêmani. Então, ele estava presente nos momentos mais importantes, assim. João pôde ser uma testemunha ocular. Inclusive, foi ele que foi um dos primeiros a reconhecer a ressurreição de Jesus Cristo, depois que Jesus ressuscita. Tem textos que falam que João era tão íntimo de Jesus que ao se sentarem para as refeições, João costumava se recrinar no ombro de Jesus. E uma outra coisa interessante sobre esse João aqui, é que quando Jesus na cruz, pronto para ser entregue ali para ser morto, ele olha para sua mãe terrena, Maria, preocupado com Maria, porque Maria já era viúva nessa altura do campeonato. Ele olha para Maria, olha para João e fala: ó, você que vai cuidar dela. Então ele confia ainda para João os cuidados da sua mãe. Então ele era um homem especial. Ele era um discípulo diferenciado, que ele tinha ali muita coisa para nos acrescentar. E essa diferença de João ficou clara quando ele escreve o evangelho que você tem aí na tua Bíblia, que tem na tua mão. Porque o evangelho de João acabou sendo diferente de todos os outros 3 evangelhos, porque ele trata da mensagem de Cristo pelo filtro do amor. A gente já citou aqui várias vezes. João 3,16. Porque Deus amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, João, ele tem esse olhar, talvez pela proximidade que ele tinha com Cristo, ele tivesse esse olhar mais da essência do nosso Mestre Jesus sobre aquilo que era o Evangelho de Deus. Porque muita gente tenta pintar Deus como um Deus carrasco. Quanta gente diz: Deus vai te castigar, Deus vai pesar a mão, Deus não gosta, Deus não quer, Deus abomina. E a gente tem a impressão de que Deus, ele é um senhorzinho de idade rabugento, querendo castigar todo mundo o tempo todo. Só que quando a gente lê a história de Cristo, a gente não enxerga isso. A gente enxerga um Cristo próximo de nós, que nos ama, que se preocupa com a sua criação, e até para com aqueles que se distanciam dele, a postura dele é de buscar de volta aquele que está perdido. Então, Cristo, Deus, ele não é rabugento, ele não é bravo com você. Pelo contrário, ele te ama. Ele te ama tanto que ele resolveu o problema do nosso pecado morrendo por nós, no nosso lugar. Ele fez tudo o que foi necessário para trazer você de volta para Deus. Então, esse é o Jesus que João apresenta. Então, se você ler comigo os primeiros 5 versículos, eu vou fazer questão de ler de novo. A gente vai ver João evangelista aqui apresentando Jesus antes dele vir ao mundo. Porque a gente sempre pensa em Jesus depois que ele veio. Me conta a história de Jesus. Então, a cidade de Belém estava lotada, Maria estava grávida. A gente começa a contar a história aí, né? Vamos lá, vamos ler comigo? No princípio, aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui, João começa a apresentar Jesus antes dele ser encarnado.
antes dele vir a esse mundo. Então Jesus existe desde quando? Desde sempre. E o que Jesus fez lá na eternidade, no princípio de todas as coisas? Juntamente com Deus, lembra o salmo que nós lemos no início desse culto? O Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nele habita. Então, junto com Deus, Jesus estava ali criando tudo que a gente conhece, tudo que a gente não conhece. Jesus estava lá. Então, eu posso dizer, por associação dos textos, de que você pertence a Jesus, de que Jesus te criou e ele quer fazer um plano, que ele tem um plano de restauração na sua vida, como tem na minha, né? Então, Jesus vai ser apresentado aqui antes da encarnação, muito antes. Uma curiosidade sobre esse texto aí, esses primeiros versículos de João, é que é bem provável que o apóstolo utilizou um cântico da igreja primitiva como introdução aqui. Então, isso aqui, em grego, é tão bonito de recitar que eles acreditam que era uma poesia cantada na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, que Paulo tenha usado ali como introdução dos seus, ou João tem utilizado ali como introdução do seu evangelho, né? Então, é uma coisa maravilhosa. Só que aqui a gente consegue ver 4 afirmações já de João sobre Jesus. A primeira está lá no primeiro versículo, que diz que Jesus, ele é eterno e que ele sempre existiu. Isso é muito importante, porque alguns querem dizer que Jesus foi criado por Deus. Jesus não foi criado por Deus. Jesus sempre existiu. A segunda afirmação que a gente vê aqui é que Jesus, ele é Deus. Ainda no versículo 1, na parte B do versículo, Jesus, ele é Deus. Ele é o único Criador junto com Deus, versículo 3. E ele é a luz dos homens, versículo 4 e 5. Então, meus amados, talvez você nunca encontre, porque não existe a palavra trindade na tua Bíblia. Mas ela é presente na Bíblia inteira. E está aqui um dos versículos que comprova isso. Então, se alguém te perguntar se Jesus é realmente Deus, você pode dizer sim. João Evangelista escreveu, logo no primeiro capítulo, que Jesus sempre existiu e Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus. Só que mais ainda, apesar dele ser o Deus criador, todo-poderoso, tão soberano, ele se tornou a luz dos homens. E luz é um negócio interessante. Luz é um negócio bem interessante. Porque a luz, ela só existe porque ela toca em alguma coisa. A luz só existe se ela tocar em alguma coisa. Você só está vendo essa luz aqui porque ela está batendo na parede. Então, ela bate na parede, ela toca na parede e existe luz. Se não tivesse essa parede para aquela luz tocar nela, essa luz ia vagar e você não veria essa luz. A luz, ela só existe se ela tocar em alguma coisa. Isso é muito forte para nós, porque Jesus se tornou a luz dos homens. Deus, depois em outro versículo a gente vai ler que Jesus saiu da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, o ministério de Jesus não foi só de um Deus distante, de um Deus soberano, de um Deus criador, mas ele é chamado de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Conosco. Toca, abraça, chora junto, almoça junto, participa junto. Jesus era tão parecido com seus discípulos que quando Judas tentou entregar Jesus, foi necessário que ele beijasse Jesus para os guardas saberem quem era Jesus, porque Jesus não usava uma roupa diferente, não tinha um comportamento diferente, Jesus ficava misturado ali com os seus discípulos. Ele não se diferenciava por um estereótipo. Jesus estava presente. E você sabe o que é maravilhoso? É saber que Jesus está presente na sua vida. Ali te tocando.
está ali te abraçando. Nos momentos mais difíceis, a gente sente essa luz iluminar o nosso coração, iluminar a nossa vida, né? Ele é presente em nós. E não existe trevas tão escuras que Jesus não possa iluminar. Não existe situação na tua vida tão difícil que Jesus não possa solucionar. Não existe doença incurável que Jesus não possa curar, porque Ele é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então, quando você estiver se sentindo um pouco desesperado ali diante da tua situação, lembra disso. Jesus saiu da posição dele de Deus eterno, soberano. Ele habitou entre nós para iluminar a nossa vida, para nos dar esperança, para tirar a humanidade dessa situação de trevas. Maravilhoso pensar isso, né? Mas se você olhar comigo, o versículo 10 até o versículo 14, a gente vai ver qual foi a missão de Jesus na terra. E no versículo 10 vai dizer assim, aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E o versículo 14, aquele que é a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus amou tanto a sua criação, amou tanto o ser humano. Deus amou tanto a sua criação, tanto o ser humano, que não permitiu que essa criação se perdesse. A gente sabe que lá em Gênesis 3:15, Gênesis 3, aliás, a gente vai ter o relato da queda. O homem sendo separado de Deus por causa do pecado. O homem sendo proibido de continuar ali no jardim do Éden. O homem caído, né, distanciado de Deus. E Deus não se ressente do homem, mas pelo contrário, ele promete um resgatador. Ele promete um salvador. E a gente lê o seguinte, né? Porém, inimizade entre você e a mulher. Aqui Deus falando a serpente, Satanás. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é um texto que a gente precisa se aprofundar nele, mas o que Deus está dizendo para Satanás? Olha, você foi o canal para que essa humanidade caísse. Mas da descendência dessa mulher, ou seja, vai nascer como ser humano que vai esmagar a tua cabeça. Você vai até tentar ferir ele, mas vai ferir no máximo o calcanhar. Mas ele vai esmagar a tua cabeça. E ali nós temos a primeira promessa de Deus para nos salvar, para mudar a história da humanidade. E o texto que a gente já recitou aqui várias vezes, e você precisa saber de cor, João 3,16. Deus amou a gente de tal maneira que mandou Jesus. Então Jesus foi prometido lá no Gênesis. Ele cumpre essa promessa aqui, nascendo Jesus de Maria de forma milagrosa, porque era necessário que essa humanidade caída fosse restaurada e trazida para perto de Deus novamente. Então a gente pode dizer que Deus, na sua fidelidade, ele cumpre a sua promessa. De forma milagrosa, Jesus nasce e ele veio para cumprir uma missão, e a missão dele é salvar a sua vida. Versículo 14 que nós lemos, né? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Viveu no meio de nós. Viveu como um de nós. Você sabe por que a gente pode orar para Jesus e colocar livremente para Jesus as nossas dúvidas, nossos receios, os nossos problemas? Sabe por que você pode abrir a sua boca e falar, Jesus, eu estou sofrendo?
Sabe por que você pode abrir a sua boca e dizer, Senhor, eu não estou aguentando? Sabe por que você pode orar e falar assim, Deus me livra disso porque está demais para mim? Porque Jesus sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é passar frio, ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é ser injustiçado. Ah, eu estou sendo injustiçado, Jesus sabe. Ah, eu estou sendo perseguido, ele sabe, ele passou por perseguição. Qualquer situação que você esteja passando, acredite, você pode colocar diante de Jesus, porque ele sabe, ele entende. Ele entende. Eu não sei se você já teve que aconselhar alguém que estava passando um problema exatamente igual ao que você já passou. Né? Sei lá, alguém desempregado, vira para você e fala assim, olha, estou preocupado, eu não sei como é que eu vou sustentar a minha família, está difícil arrumar emprego, já coloquei um monte de currículo. Aí você olha para a pessoa e fala assim, eu também já passei por isso. Eu sei o que você está passando. Aí você dá uma palavra de incentivo para a pessoa, como alguém que sabe. E Jesus é assim com a gente. Porque ele se fez carne, habitou entre nós. Então ele sabe o que é ser humano. Ele sabe da nossa limitação. Então toda vez que você for orar para Jesus, não ore para um Deus distante, porque ele não é distante. Ele sabe exatamente como é as dores que você passa. Versículo 10 e 11 vai dizer que muitos rejeitaram Jesus. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Uma coisa que é uma declaração de amor de Jesus para conosco é o fato dele não se impor. Jesus, ele se apresenta de forma educada. Ele diz assim, olha, eu te amo, eu estou aqui, mas eu quero que você me ame também. Jesus, ele se apresenta como Salvador, mas ele não força nenhuma situação sobre a vida de ninguém. É por isso que tem tanta gente longe de Jesus. Porque Jesus te deu liberdade para aceitá-lo ou não. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então daí a gente pode entender, gente, que não é todo mundo que é filho de Deus. Todos são amados por Deus, de fato são amados. Mas nem todos são filhos. O filho é aquele que aceita. O filho é aquele que reconhece. O filho é aquele que tem fé. É aquele que aceita Cristo como Salvador. É aquele que muda de vida. Esse é o filho. Você pode dizer assim, olha, eu amo as crianças, eu tenho uma ONG que cuida de crianças. Ok, mas você nunca vai amar uma criança de fora como você ama o seu filho. Nunca. É diferente. E todos aqueles que o receberam, versículo 12 e 13, ganharam o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós não somos só uma criatura que Deus ama, nós somos adotados como filhos. Adotados como filhos. Então isso é maravilhoso. Então a gente já viu aqui que mesmo Jesus sendo soberano, criador dos céus e da terra, ele se fez carne e sentiu as dores que você sente. A gente está vendo aqui agora também que Jesus, ele vem e não se impõe, ele se apresenta para que você o receba. Alguns vão receber, outros não, né? Mas Jesus está presente, ele te ama. Terceira coisa, Deus, ele usa homens para fazer a sua obra. E a gente vai ver isso do versículo 6 até o versículo 9. Se você ler comigo, capítulo 1 de João, versículo 6 até o versículo 9, vai dizer assim, surgiu um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem que Jesus, aí eu completo, que Jesus Cristo era o Messias, era a luz dos homens. E aqui a gente tem agora João Batista. A gente já falou de João o Evangelista, falamos de Jesus antes de ser encarnado, e agora eu preciso falar para você sobre João Batista. É interessante que você vem com uma narrativa que
Jesus era a palavra, era o verbo, ele estava com Deus, era Deus. E essa narrativa é interrompida para dizer o seguinte: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. E agora não confunda, não mais o João evangelista que está escrevendo isso aqui. Agora ele vai apresentar João Batista. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel, que era estéril. Ela não podia ter filhos. Filho de Zacarias, servia no templo. Ele tinha todos os direitos de ser sacerdote. E Deus promete para esse casal um filho. E ele acha engraçado, impossível ter um filho. Só que eu tenho visto Deus dar filhos para pessoas estéreis. Eu tenho visto isso no meu dia a dia, dentro do nosso ciclo de amizade, na nossa família. Deus, ele dá filhos para pessoas estéreis. E Deus promete um filho para Isabel. Diz, ele vai ser importante para mim. Certa vez, quando Maria, mãe de Jesus, vai visitar Isabel, né, o texto vai dizer que as crianças se agitavam no ventre ali, ambas grávidas, né, Maria de Jesus, Isabel de João Batista. João Batista um pouquinho mais velho. E João Batista vai ser usado por Deus para pregar sobre o Messias, sobre Jesus. Ele vai preparar o caminho de Jesus. Porque vamos lembrar aqui que ele era filho de sacerdote, ele podia estar lá no templo pregando. Ele podia estar com aquelas vestes sacerdotais, cheias de pedras preciosas, toda ornamentada, pregando no templo. De repente, João Batista é levado pelo Espírito Santo para vestir pele de animal, escândalo na época. Vocês querem saber o que é? Qualquer hora, quando a gente for falar de vestimenta, na escola bíblica, me lembrem para falar de João Batista e o escândalo dele vestir pele de animal, tá? Vestindo pele de animais, comendo o que tinha para comer, gafanhoto e mel silvestre, pregando no deserto, ou seja, fora da cidade. E ele as pessoas vinham até ele, porque o Espírito de Deus incomodava aquelas pessoas para irem até ele. E a mensagem de João Batista era muito interessante. Ele dizia que ele estava batizando com água, mas que viria um que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo aí, obviamente, não tem nada a ver com o fogo do Pentecostes, tem a ver com o julgamento. Eu estou batizando para o arrependimento de vocês, mas vai vir um que é Jesus, que vai batizar vocês com o Espírito Santo, ou seja, vai trazer a salvação para a vida de vocês, e é esse mesmo Jesus que tem a capacidade de julgar vocês, é essa coisa do fogo, né? Porque depois ele vai completar dizendo que a árvore boa é mantida, é podada, mas a árvore ruim é cortada e lançada no fogo. Então João Batista ele começa a preparar ali o caminho de Jesus. E João Batista tem muitos seguidores. Olha que interessante. João Batista tem muitos discípulos nesse período de pregação dele. Ele começa a rebanhar ali um grupo de pessoas seguindo ele. E aquele pessoal não tinha entendido direito ainda que o objetivo de João era apontar para Jesus, apesar da pregação de João Batista, né? Então, ele foi arrebanhando aqueles discípulos, até que chegou um belo dia, que Jesus estava vindo. E ele aponta para Jesus e diz, eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A gente vai ler lá em Lucas 7, 28, né? Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Vou ler de novo. Eu lhes digo que os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. O que o texto está dizendo aqui? Palavra de Jesus. Que Elias, Moisés, Davi, qualquer personagem bíblico, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Está escrito aí. Todavia, o menor no reino dos céus, o menor no reino de Deus, é maior do que João Batista. O que Jesus quer dizer? Ele está dizendo o seguinte,
Quando você olha com os olhos humanos, realmente não houve ninguém maior do que João Batista. Mas existe uma coisa que é muito maior do que ele, que é a salvação que existe em Cristo. Então, quando você é salvo, você passa a ser habitante do céu, acredite, aos olhos de Deus, você já é maior do que João Batista. Porque não existe nada mais importante na vida de um ser humano do que ser salvo, né? Então, João Batista, ele estava lá no deserto, estava cumprindo a missão dele. Isaías falou disso, Isaías 43, né? Voz que clama, no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o Senhor. Ou seja, João Batista estava sendo aquela voz profetizada por João Batista, por Isaías, pregando, só que ele vê Jesus vindo. E quando ele vê Jesus, ele fala, gente, eu estou pregando, mas ele é o Cordeiro, ele vai tirar o pecado do mundo. Só que o que João Batista não esperava é que Jesus desce as águas e pede para ser batizado por ele. Você já foi pego numa situação que você não sabe o que fazer? O que aconteceu com João Batista? João Batista batizando para arrependimento de pecados, batizando aquele povo todo que vinha, né, para arrependimento de pecados. De repente, entra dentro d'água um que não tinha pecado. Aí vem aquela coisa, né, de onde que eu estou para onde que eu vou. Se eu batizo para arrependimento de pecado, o que eu vou fazer agora? Ele vira para Jesus e fala, Senhor, eu não posso batizar você. Eu não posso batizar você, porque eu que careço ser batizado por você. Olha que interessante. Aquele que batizava os outros para arrependimento, ele diz assim, diante da santidade de Cristo, ele diz, eu sou pecador. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Né? Eu não sou digno. E o que Jesus fala? Você vai me batizar. É necessário que você me batize. Eu não sei se você já teve uma honra muito grande. Alguém que te admira, te deu uma oportunidade, te colocou numa condição de ser honrado em algo que você faz. Eu não sei se você já passou por isso. Mas aqui eu vejo uma lição muito grande para a gente, que está acontecendo com o João Batista aqui. Porque Satanás, ele tem duas maneiras de destruir a vida de um ser humano. Uma maneira é de tentar fazer com que esse ser humano se sinta o verme, né, o impotente, aquele que não vale nada. Então, Satanás, às vezes, coloca na tua cabeça que você não tem valor. Ele vai fazendo com que uma depressão recaia sobre você. Né? Isso vai te afundando cada vez mais. E você vai sentindo que você é cada vez menor. Isso é uma das estratégias. Só que tem uma outra estratégia dele também, que é quando ele tenta fazer com que você se sinta grande. Então, você é o bom, você é o melhor, você é o mais esperto, você é o que dá certo, você é o melhor isso, é o melhor aquilo. As duas estratégias destroem o ser humano. Mas quando eu olho para isso que está acontecendo com o João Batista aqui, eu entendo uma coisa. A gente não pode entender qual que é o nosso valor real. E o nosso valor real não é o que a gente é, mas é o que a gente é para... Talvez, de fato, você seja um grande pecador. Talvez, de fato, você seja digno do inferno. Talvez, de fato, você seja o pior de todos que está aqui. Mas quando Deus olha para você, ele vê alguém que é alvo do amor dele. Então, a sua importância, a minha importância, não está em mim, mas está nele, que me ama e que deseja me salvar. A tua importância não está em você, mas está em Deus que te escolheu e te fez alvo do amor dele. Então, naquele momento ali, Jesus permite que João Batista o batize. Isso serve como testemunho para nós até hoje, né? João, ele tentou impedir Jesus. Mateus 3,14, tentou impedir. Mas Jesus não deixou ele impedir. Porque aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, a gente precisa aceitar.
Talvez Deus queira fazer alguma coisa muito grande na tua vida hoje. E Deus te trouxe aqui para você ser alvo do amor dele, da graça dele. Eu quero dizer para você que quando nós aceitamos o querer de Deus na nossa vida, tudo começa a dar certo. E eu quero te dizer algo maior ainda. A gente chama essa salvação de que Cristo nos dá de graça. A graça de Deus. E graça é um favor não merecido. Ou seja, algo que você recebe, não porque você mereceu, mas porque alguém quis te dar. A gente diz que graça é de graça. Não tem pagamento. Não tem nada que a gente possa fazer para retribuir isso que Deus quer fazer. Nós somos indignos de verdade, mas o amor dele nos constrange, porque nós somos alvo desse amor. Você é alvo do amor de Deus. Você é a pessoa que Deus resolveu resgatar. Então é importante que você entenda isso. Todas as vezes que nós damos as costas para Jesus, nós estamos dando as costas para aquele que nos amou de verdade. Quantas vezes nós valorizamos pessoas, seres humanos, que nós pensamos que tem consideração por nós, e na verdade não nos amam. Mas aquele que nos ama de verdade, que se coloca aqui na tua frente, ele te faz uma pergunta hoje: como é que é? Você vai retribuir como, meu amor? Você vai me obedecer? Você vai me servir? Ou você vai virar as costas para o único que te ama de verdade, que é Jesus? Como é que é isso? Eu quero terminar essa mensagem pensando no finalzinho do capítulo aí. A gente vai ler do 35 em diante que Jesus conseguiu ali 5 discípulos. Todos eles eram discípulos de João Batista, tá? André, João, Pedro, Filipe e Natanael. Alguns dizem assim: Jesus começou com 12. Jesus só começou com João Batista, que nem se tornou discípulo depois, apóstolo depois. Jesus só começou com João Batista. E os primeiros 5 discípulos dele eram discípulos de João Batista. Então Jesus começou com 1. Agora eu quero dar uma palavra para a igreja. A gente precisa entender que Deus vai fazer coisas grandes na vida da nossa igreja. Isso é promessa do próprio Cristo, quando ele diz que nós faríamos obras maiores do que a dele. Se ele disse, eu acredito. Só que o próprio Cristo começou pequeno. O que Isaías, o profeta Isaías, vai falar sobre Jesus? Como um broto, como um rebento, como uma plantazinha numa terra seca, ele surge. Jesus começa, gente, sem nenhum discípulo, apenas sendo anunciado por João Batista. E hoje o cristianismo ele é pregado em todas as esquinas, em todas as cidades desse mundo inteiro, e a gente vê pessoas e mais pessoas e mais pessoas se entregando a Cristo. Mas tudo começou sozinho. Jesus, João Batista, os primeiros discípulos. Então, quando nós anunciarmos coisas grandes aqui, eu não quero que você olhe para o impossível, eu quero que você olhe para o que Deus pode fazer do pequeno. Coisas pequenas, coisas humildes. Deus pode fazer coisas muito grandes. E eu quero terminar dizendo: Jesus ama você. E ele só deixou o seu resplendor e a sua glória, porque ele precisava resolver o teu problema, separação com Deus. Porque um Deus santo, ele não compartilha com o homem pecador. Então Jesus precisava romper com essa separação aqui. E o sacrifício dele foi por você, foi por mim. E nós precisamos responder a ele, responder de forma verdadeira a esse convite de Jesus. Fecha os seus olhos. Baixa a tua cabeça. Deixa eu orar por você. O Espírito Santo do Senhor, ele é presente aqui nesse lugar.
Então permita que o Espírito Santo fale ao teu coração.